Alô, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar tem o patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínios do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br e Mast Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E nessa edição do programa vamos falar um pouco sobre uma entidade do segmento da construção civil que completou 75 anos de história. E não é qualquer entidade, é o mais antigo sindicato da construção civil do estado de Santa Catarina. Estou falando do Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville. E para tanto recebemos o seu atual presidente, o engenheiro Carlos Lopes. Carlos, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner, é um prazer estar aqui contigo e conversar sobre o setor que a gente é apaixonado, né? Então que a gente possa aí trocar algumas ideias e se conhecer um pouquinho mais. Antes de a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu queria que a gente veja que esse teu sotaque é um pouquinho diferente, né? As pessoas já conhecem, estão cada vez mais acostumadas, né? Mas é um pouquinho diferente. Então eu queria que você contasse um pouco dessa tua história, né? Do menino Carlos Manuel Carvalho Lopes, até se formar engenheiro, até a sua chegada no Brasil. Conte um pouco pra gente dessa história. Fantástico, Wagner. Obrigado também pela oportunidade, né? Realmente eu sou português, estou em Joinville desde 2011. Nasci na construção civil, esse setor faz parte da minha vida praticamente desde que eu nasci. O meu pai era construtor, um pequeno construtor de uma cidade pequena lá em Portugal. Eu tive a bênção de conviver com esse setor e com as profissões do setor desde criança, né? Tem crianças que talvez olham assim, não, isso aí é muito difícil para mim, eu não quero, mas tem crianças que eu quero ser igual ao meu pai, quero fazer a mesma coisa, né? Com certeza, e tem algo muito engraçado na minha vida, que em Portugal um pequeno construtor a gente chama de empreiteiro. E eu sempre confundia e eu falava para a professora, não, meu pai é engenheiro. E a professora me corrigia, não, teu pai não é engenheiro, teu pai é empreiteiro e alguns engenheiros trabalham para ele. E eu falava para a professora, então eu vou ser engenheiro. Então isso bem pequenininho. E assim foi. Acabei me formando em engenheiro na Faculdade do Porto, me especializei em construção civil, já por essa característica que o meu pai tinha, então essa paixão veio, eu me especializei em construção civil e decidi em 2011 vir para cá. Tem sempre algumas características na minha vida que eu gosto de salientar, Wagner, e que te vão construindo como pessoa e como ser humano. Então tive a oportunidade de ser músico e esportista desde muito jovem. Eu sempre brinco que a música me trouxe um lado sentimental da liderança e o esporte me trouxe a disciplina da liderança. Em outra oportunidade, a gente conversando em particular, você contou que em Portugal isso é bastante comum, eles investirem nessa parte da educação, na parte da música, na parte do esporte, que não vai formar músicos e atletas, mas vão formar pessoas com características, né? Não tenha dúvida, Wagner. Quando tu tens a oportunidade, desde criança, de ter as tuas horas ocupadas com atividades coisas extracurriculares, boas, né? Coisas boas que te constroem como ser humano, isso vai fazer diferença na tua vida. E na minha fez, sem sombra de dúvida. As minhas principais referências vêm dessa época e continuo lembrando delas até hoje. Então é porque realmente foram importantes para essa construção. E tanto assim que essas mesmas referências sempre me falaram, Carlos, quando tu tivesse que escolher o que tu queres fazer no futuro, escolhe e vai em frente. E assim foi, quando eu decidi que me ia formar em engenharia civil e tive que mudar de cidade para fazer o curso, eu não pestanejei, me formei em engenharia civil. E no finalzinho do curso ali, Wagner, Portugal teve uma crise imobiliária forte, ali por volta de 2010. Eu estava no último ano do curso, aquilo me estava incomodando, porque alguns sonhos que eu tinha de criança, que era trabalhar com o meu pai, com a minha irmã, que é arquiteta, eu estava vendo isso mais distante, e também não me conformava a ficar num país onde não pudesse exercer a minha profissão como eu imaginava que deveria ser exercida. Aí que eu conheci o Brasil. Felizmente eu convivia com alguns brasileiros lá na cidade do Porto, e eles me contaram que o Brasil estava muito bem nessa época. E aquilo era música para os meus ouvidos, né? Mas como assim? Não, está bem, lá pagam estágio, tu podes estudar e trabalhar. Isso, ok, como assim estudar e trabalhar aqui em Portugal? Não é possível isso. E assim foi. Eu realmente pesquisei, me falaram de Santa Catarina, eu fui atrás para conhecer, porque eu não tinha muito conhecimento sobre o estado, muito menos sobre a cidade de Joinville, não é muito falado lá fora. E quando vi
que a cidade de Joinville era industrial, com muito trabalho e um mercado muito promissor, e tinha inclusive uma parceria entre a minha faculdade, a Faculdade de Engenharia do Porto, e a UDESC aqui de Joinville. Que legal. Bom, se calhar é isso que eu tenho que fazer, provavelmente esse é o caminho que eu devo seguir. E assim foi. Em 2011 eu vim para cá, fiz o último ano na UDESC, e 15 dias depois de eu chegar a Joinville eu já estava estagiando numa construtora da cidade, a construtora Richter, e aí iniciou a minha caminhada profissional aqui. E só te perguntando, você sentiu uma diferença na educação lá da Faculdade do Porto para a nossa UDESC aqui, muito grande? Senti um pouquinho de algumas diferenças, Wagner, algumas positivas, outras negativas, como tudo na vida, né? Sempre tem os prós e os contras. De positivo, sem sombra de dúvida nenhuma para mim, é o lado profissional. Tu tens um contato desde muito cedo, se tu tiveres interesse, com o mercado profissional. Então tu podes estar estudando, te formando numa universidade e já estás trabalhando, estagiando, entendendo como é que funciona a vida lá fora. Isso te dá muito conhecimento e, acima de tudo, te deixa preparado para a vida real quando tu finalizares o curso e fores trabalhar. Na Europa tu não tens isso. Normalmente a gente se forma, depois de acabar a formação tu tens que fazer estágio de 2 anos para então depois tu poderes assinar responsabilidade técnica. Então, quando eu vim para cá e comecei a trabalhar, para mim foi, sem sombra de dúvida, uma oportunidade gigante que eu agarrei com unhas e dentes, né? Voltei lá, em Portugal finalizei o mestrado e aí eu já, para tu veres como isso foi tão impactante para mim, eu nem procurei trabalho lá. Assim que eu finalizei o mestrado, preparei as malas e vim para Joinville. Aí um desafio um pouco maior, porque eu vim como turista, não como estudante, mas também deu certo. Comecei a trabalhar na VECOM, do engenheiro Tony, também associado do Sinduscom, e um dos ex-presidentes do Sinduscom, e foi muito positivo. Como parte negativa, Wagner, que também tem, talvez um pouco, né, eu sempre falo o jeitinho brasileiro, ele é pó bem e é pó mal, né? Pó bem é porque tu também não baixas a cabeça e sempre dá um jeito de resolver os problemas. No mal é um pouquinho a questão da disciplina, né? Marcar um horário e acabar atrasando. A gente acabou sentindo um pouco essas diferenças no início, né? Combinar um jantar, a pessoa se esquece, ou enfim. E a faculdade também um pouco mais informal, que eu estava acostumado, por exemplo, um aluno para sair da sala tinha que comunicar ao professor e pedir licença, e no Brasil a gente atendia o celular dentro da sala se fosse preciso. Então, essas diferenças eu senti um pouquinho. Alguns amigos que estudaram na UDESC falaram de alguns professores que assim, a matéria é essa aí e te vira. Chega a ser algo assim ou não tanto, assim, é meio exagero? Eu senti bastante proximidade dos professores com os alunos. Eu não sei se tens um copinho d'água, Wagner. Sim, depois. sim, vamos. Obrigado. Eu senti muita proximidade dos professores com os alunos. Eu não senti dificuldade em tirar dúvidas, em esclarecer questões dentro da faculdade. Até sinto um pouco mais de distância lá em Portugal, né? Que são muitos alunos. A minha faculdade, por exemplo, só de engenharia civil eram 350 alunos, então o professor não conseguia dar atenção para todos e tu não tinhas muito convívio com o professor. Isso, mas salas diferentes? Sim, salas diferentes. As teóricas normalmente tinha mais de 100, 200 alunos numa sala teórica, então não tem muito essa questão de perguntar dúvidas para o professor. Obrigado. Mas aqui não, aqui eu senti que tu tens uma comunicação próxima do professor. Agora, a UDESC é uma faculdade exigente, o curso de engenharia é um curso exigente e realmente tu tens de te reinventar em alguns momentos para conseguir concluir. E os professores, como lá em Portugal você falou, os alunos não têm contato com a profissão diretamente, né, com a parte prática, vamos chamar assim, só depois de formado. Aqui, a impressão que eu tenho, muitos professores são dessa área, né? Eles são professores, mas eles também se dedicam a outras atividades, então eles trazem muitas coisas da parte prática, né? Fantástica colocação, Wagner. Isso é outra diferença que foi muito clara para mim. A formação lá em Portugal, que é uma formação excelente, é uma das melhores da Europa, mas é muito focada para a vida académica, né? Então tu tens excelentes professores que fizeram uma carreira académica brilhante, e realmente tu tens um aprendizado. Pesquisadores, exatamente, laboratório, enfim. E tu és muito preparado para isso e eles acreditam que a faculdade tem que ser isso. Sim. Que tu vais ter o período profissional depois e que nesses 2 anos de estágio, antes de poder assinar uma responsabilidade técnica, tu tens tempo de conviver com essa parte. Então, é uma crença que tem lá.
Tá tudo certo, é diferente. Aqui tu tens essa realidade. Os professores muitas vezes são empresários, têm as suas empresas, te mostram a parte prática, o dia a dia, a realidade no canteiro, no meu caso, no canteiro de obras, mas também fazendo projeto, quem seguir esse setor. Eu acho isso fantástico e até recomendo, né? Se eu pudesse recomendar alguma coisa lá em Portugal, seria isso, né? Coloque os alunos dentro da vida prática, que com certeza isso vai ser muito diferente, porque não é todo mundo que quer ser pesquisador e seguir uma carreira académica, que é o meu caso, né? Eu já tinha o exemplo do meu pai, que era empreendedor, que sempre construiu. Eu queria campo, né? Eu queria contato humano, eu queria fazer obra, então eu não me visualizava numa carreira académica. Então eu acabei me encontrando muito mais comigo mesmo aqui em Joinville. E quando você veio para cá, você teve esse estágio, né? Primeiro, depois voltou definitivamente, de certa forma, para trabalhar já com uma empresa. Aí você sempre partiu para a questão de obra ou você também passou por projetos, enfim, fez outras coisas? Eu sempre fui muito esclarecido, né? Quando eu entrei na faculdade, até pelo convívio com meu pai, eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo, porque eu pedi para o meu pai que queria trabalhar, então em período de férias escolares eu trabalhava como ajudante na obra com ele. Isso me deu uma visão da realidade. Então quando eu entrei na faculdade eu já sabia que queria ser engenheiro de obra. Então me especializei, fiz um mestrado em construções civis. Quando eu vim para Joinville, sempre busquei trabalhar na obra e realmente é a minha praia. Então aprendi a fazer projeto, aprendi a calcular, mas não é a minha praia, não é realmente o que eu quero fazer. Hoje atuo muito mais na área de liderança, né? Tenho engenheiros sobre a minha responsabilidade, mas sempre voltados para campo. Claro, tive algumas... por estudar lá em Portugal, sempre tive um contato muito próximo com térmica, acústica, qualidade das construções, durabilidade. Isso acaba sendo algo que eu também sempre trouxe como diferencial para cá. E até foi isso que me abriu bastantes portas no início da minha caminhada aqui em Joinville pelas empresas que eu passei. Você acabou passando por muitas empresas, não? Não, poucas. Eu estagiei na Richter logo no início. Depois comecei como estagiário na CWCI, na Veicom, que tem o mesmo sócio, que é o engenheiro Tony em comum. Trabalhei cerca de 3 anos como engenheiro com eles. Fiz todo o processo de revalidação do diploma, inclusive dentro da empresa do engenheiro Tony, e isso nunca vou esquecer, serei eternamente grato, porque ele soube dar esse timing, ele entendeu a situação e soube esperar que eu revalidasse o diploma. E aí, por incentivo dele também, eu abri a minha empresa, a Lopes Engenharia e Construções, e foi um incentivo na época certa, no momento certo. Tu sempre tens aquele medo, será que empreende, será que não empreende, apesar de tu teres esse sonho, esse desejo, e ele me incentivou e disse, não, Carlos, vai, voa. E através da Lopes Engenharia e Construções que eu conhecia a Daxo, porque eu tinha um dos fundadores da Daxo, era cliente da empresa que eu trabalhava, e ele que me acabou chamando para uma conversa. Comecei prestando consultoria para a Daxo, e passado um ano já me tornei diretor de obra, com a possibilidade de me tornar sócio. Hoje eu sou sócio da empresa também. Então foi um percurso bem rápido. Eu nunca fui de andar a trocar de um lugar para o outro, sempre focando, entregando o meu melhor. E hoje, felizmente, estamos aí juntos construindo aí em Joinville. E a sua participação, agora falando do Sinduscon, como é que surgiu essa oportunidade? Você foi entrando em diretorias depois até chegar a presidente. Essas empresas por onde você passou, né? A Richter está entre os fundadores do Sinduscon e tudo mais. Então, você foi meio que incentivado desde o início a participar e fazer essa força sindical importante? Eu costumo brincar, Wagner, que eu sou um pouquinho metido, né? Então, desde o início, mesmo quando trabalhava na Veicom ainda, na Richter não, porque eu era estudante, estagiário, não tinha muito contato com esse lado empresarial na época, mas quando eu comecei a trabalhar na Veicom, eu comecei logo a participar das reuniões do Sinduscon, aí ainda como engenheiro, mas eu sempre que tinha algum movimento na entidade para juntar os engenheiros, eu já fazia questão de participar. Quando eu me tornei sócio da Daxo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me associar à entidade e sendo bastante participativo, porque às vezes as pessoas, né, até defendendo agora um pouquinho o Sinduscon, hoje
felizmente somos mais de 60 associados, mas durante algum tempo sempre se associou, não, são poucas empresas que estão ali, é difícil de entrar. Às vezes não é que seja difícil, é que estão há 75 anos juntos. Então, tu também tens que te esforçar, né, dar o teu melhor para te inserir na entidade. E eu fiz isso, até que tive o convite, antes de assumir como presidente, para ser diretor do meio ambiente. Participei ativamente das discussões, das reuniões que tinham a ver com o tema, né? Porque a gente sabe que era muito difícil aprovar projeto. E depois do final dessa gestão, que eu fui diretor de meio ambiente, recebi então o convite para ser presidente da entidade por 2 anos. O Sinduscon não tem reeleição, então isso também é muito positivo, porque ninguém fica tempo demasiado e também não fica um cargo muito pesado, né? A gente dá oportunidade para outras pessoas assumirem essa função. E por isso que hoje eu estou no Sinduscon. Então fui entrando de mansinho até conhecer as pessoas, me envolver com a entidade, com a sociedade em geral, e me tornei presidente. Ficarei até a metade do ano que vem. E aí a gente já está construindo também outras lideranças para que possam continuar essa caminhada. Porque no fim das contas é uma dedicação voluntária, né? E acaba você deixando os seus negócios para investir na empresa de todos os teus concorrentes até, né, parceiros de negócio. Então exige, né, que muito de quem está à frente da entidade, mas aí de certa forma não dá para ficar se dedicando totalmente, eternamente a isso, né? Precisa ter esse turnover, né, de pessoas ali, né? Com certeza, Wagner. Inclusive até o Bruno Calduro, hoje vice-presidente da entidade junto comigo, mas foi o ex-presidente do Sinduscon, quando ele veio falar comigo, tu ficas nessa dúvida, será que eu aceito ou não aceito, né? Estou num momento empresarial que exige muito de mim. Até que eu refleti aí, até para quebrar alguns paradigmas, né? Porque as pessoas sempre dizem, não, mas é uma entidade fechada. Hoje eu brinco, não, até português entrou na entidade, então não é uma entidade fechada. Sim. E isso foi também uma verdade. Eu mostrar para a sociedade que o Sinduscon não é fechado. Eu vim de fora e hoje estou junto na entidade e até me tornei presidente. Então qualquer um pode, né? É verdade, é verdade. E por falar na entidade, eu vou pedir ajuda da nossa técnica aqui para a gente rodar o vídeo institucional, né, em comemoração aos 75 anos aí do Sinduscon. Vamos acompanhar aí. Em tudo o que olhamos em nossas cidades, há a mão preciosa de um profissional que se dedicou para tornar um sonho em realidade. E sabemos que a força do trabalho é o valor primordial e a garantia para a prosperidade. Cada profissional trabalhando em harmonia e responsabilidade é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e do meio ambiente. Somos o Sinduscon. Juntos, há 75 anos, construímos o futuro. Muito bem, muito bem.
Bacana, muito bacana. O vídeo mostra mesmo, a gente acaba remetendo à nossa infância, né? E que a gente tem esse contato, né? E eu acho que não só para a profissão, né, engenheiro ou qualquer outra profissão envolvida com a construção civil, mas várias profissões a gente precisa ter esse contato durante, né, essa fase de infância, de adolescência, porque você já vai tendo, eu gosto disso. Eu tenho uma amiga minha que ela disse que desde criança queria ser dentista. Não sei porquê, ela disse que desde que queria ser dentista. Um amigo meu, tomei um café com ele ontem, Carlos também, ele sempre quis ser engenheiro. Né? O pai dele sempre envolvido com a área, mais na área mecânica, né? O pai dele sempre envolvido na indústria e tudo mais, e ele foi crescendo nesse ambiente. Vamos fazer curso de desenho técnico, eu fiz curso de desenho técnico com ele, depois AutoCAD, a gente fez curso junto, e ele seguiu essa profissão. Ele era péssimo em matemática, inclusive, mas hoje ele é um grande engenheiro de uma grande empresa do nosso estado. É um engenheiro responsável por ela. Então, eu acho que esse contato, e o vídeo mostra bastante isso, que é muito importante, né? Essa questão está na veia das pessoas, né? Não tem como dizer que não. Sem dúvida, Wagner. É claro que, vamos lá, o Sinduscon tem uma função institucional muito forte de relacionamento com os órgãos públicos, enfim. Mas a gente entendeu, e nesta gestão isso ficou bem latente, a gente fala muito nisso, que não é apenas essa a nossa missão, né? Claro que eu já faço isso, faz parte das minhas atividades, fazer essa gestão com os órgãos públicos e outras entidades para que tudo dê certo. Mas eu preciso de mais. Hoje o setor da construção civil não tem pessoas novas que querem trabalhar, não tem um jovem interessado em começar a carreira ali. E talvez isso foi porque a gente parou de contactar com eles e de comunicar com eles de alguma forma. Porque, como tu falaste, as decisões daquilo que tu quer ser no futuro, elas vêm lá atrás. Por que eu escolhi ser engenheiro civil? Porque desde muito cedo eu via a grua trabalhando, a betoneira trabalhando, eu via lá os funcionários, o meu pai falando para um, falando para o outro. Aquilo fez tanto parte de mim, da minha vida, que eu não tinha nem dúvida daquilo que eu queria ser. E todos nós nascemos, de alguma forma, conectados com a construção civil, né? Vai lá, brinca na praia, faz castelos de areia, daí leva um desenho da casa para os pais, a gente mora aqui. Então é tudo muito bonito e as crianças já são apaixonadas pelo nosso setor. Só que em algum momento da vida delas, elas deixaram de contactar com ele. Então hoje, se tu perguntasse para um jovem se quer ser pedreiro, ele vai achar que é uma profissão que, não, isso aí é meio desvalorizado. Eu acho que não quero ser isso aí. Só que hoje tem pedreiros a ganhar de 5 mil reais para cima. Então, para lá. Ser um auxiliar administrativo de qualquer empresa é legal, mas ser pedreiro não é legal. Sim. Mas paga bem. Então, a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas. E eu digo mais, né? É claro que a gente salientou aqui algumas profissões operacionais, né? Mas eu comecei lá como ajudante, hoje eu sou engenheiro civil. Então eu tenho certeza que qualquer jovem que começa no setor hoje como ajudante, pedreiro, carpinteiro, armador, se ele quiser ser engenheiro civil, incorporador, construtor, ele vai ser um excelente profissional, porque ele contactou com essa realidade e aquilo fez dele um profissional diferente. Então a gente trouxe um pouquinho neste vídeo essa parte emocional e essa valorização da força do trabalho, né? Porque todas as outras atividades que o Sinduscon faz, nós já estamos mais acostumados com elas. Hoje a gente precisa quebrar alguns paradigmas e apaixonar de novo a população joinvilense e da região pelo setor, porque a gente tem aí um futuro de continuidade, né? Não adianta a gente querer produzir e não ter mão de obra para cobrir essa demanda, né? Então a gente precisa começar esse trabalho já. Essa questão da profissão me fez lembrar a atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a professora Marisa. Ela fala que, como ela é coordenadora do curso de Ciências Contábeis também da Univale, ela fala que ela vê os alunos entrando no primeiro semestre de contabilidade, de Ciências Contábeis, e ela vê como a filha dela fez Direito, entrando no primeiro semestre de Direito. No segundo semestre, o aluno de Direito já está de terno e gravata, já está falando em lauda, já está falando termos técnicos, e o da Contabilidade não. Daí ela disse, o do Direito está errado? Não. O da Contabilidade precisa se valorizar. E ela, nessa palestra, ela falando justamente disso. Tem profissionais da contabilidade que ganham 15 mil reais, 20 mil reais, 25 mil reais, depende do segmento. E na construção civil também não é diferente, né? Então, botar assim, eu não quero ser pedreiro, mas tu quer ganhar 10 mil por mês? Quero.
Então, um pedreiro pode ganhar 10 mil reais por mês. Então, incentivar, mostrar que existe. Não é só aquele cara que fica carregando carrinho de mão, de repente, assim para baixo, mas ele pode fazer outras atividades que também são bem remuneradas. E eu queria falar contigo sobre. A gente falou ali, né, do tamanho do Sinduscom, né? É uma entidade que é a mais antiga do segmento no estado. Qual é o peso, você, né, um jovem ainda na entidade, um jovem ainda de idade, a estar à frente de uma entidade tão forte, tão importante quanto essa? Sozinho nós não faríamos nada, né, Wagner? Então isso também é muito bacana. Hoje eu tenho uma diretoria com pessoas muito competentes junto comigo, né? Eu tenho, por exemplo, o Corsini na diretoria de Relações Institucionais. Eu tenho o vice-presidente Calduro, que tem uma ótima relação com a Câmara de Vereadores. São todos profissionais, né, que já passaram. Exatamente. Né? Na Rita, diretora financeira, então, e outros exemplos, né? O Maurício, diretor do meio ambiente. Então, a gente vai tendo pessoas junto conosco nas diretorias que nos ajudam nessa caminhada e para que a gente também possa dividir aí o trabalho. O peso, eu costumo dizer assim, antes de eu começar, esse peso foi maior. Depois que eu assumi a gestão e comecei a entender a força que a entidade tem, esse peso ficou mais leve, né? O trabalho aumentou, mas o peso ficou mais leve. E eu sempre falo, né, é importante existir pessoas que façam dar certo, né? Porque uma entidade como o Sinduscom, que tem 75 anos, que foi fundada por pouquíssimas pessoas. Hoje tem mais de 60 associados, representa mais de 1.500 empresas. Eu sei que, como empresário, eu tenho um limite até onde eu posso ir, né? Tem brigas que eu, como empresário, não vou comprar. Sim. Mas, como entidade, eu posso comprar essas brigas, discuti-las e melhorar todo um setor. Há pouco tu falaste, né? Na verdade, é um trabalho que, às vezes, até para os teus concorrentes. A gente costuma dizer dentro de Sinduscom, cara, não existe concorrência, né? Hoje Joinville é tão grande e tem tantas oportunidades que tem espaço para todos nós. Então, na verdade, tem problemas comuns, desafios comuns que prejudicam todo o setor. Isso sim, é problemático, que a gente deixa de produzir, de vender por esses desafios. Quando a gente se junta para vencer, por exemplo, burocracias como a gente até há pouco tempo tinha, né? Para eu tirar um alvará de terraplanagem demorava anos, agora demora meses. Então, isso melhora para todos, né? A gente é muito mais ágil, a gente constrói muito mais rápido e vende muito mais rápido. Então, tem sido muito prazeroso em todos os sentidos. Tem sido prazeroso para mim porque me desafiou em liderança, que é algo que eu sempre busquei desde jovem, melhorar como líder. E quando tu lideras pessoas que simplesmente obedecem a uma coisa, quando tu lideras líderes, né, é coisa muito mais difícil, tu tens que evoluir muito mais. Né? E também tem sido prazeroso pelo valor que a entidade tem e ver o quanto ela é unida. Né? Porque tu tens entidades que não são assim. Mas quando tu sentas no Sinduscom, tu vais numa reunião da diretoria, tu vês que todos estão ali com gosto, todos vão jantar juntos no final com gosto e sabem que juntos seremos sempre mais fortes. Então isso tem sido muito prazeroso. Né? E para mim, assim, sou-te muito sincero, tem um peso maior, porque eu vim de Portugal para cá há 12 anos, eu não conhecia ninguém. Né? Então eu vim para cá de coração aberto, eu sempre falo que estou no Brasil, eu sou brasileiro, né? Assim como quando estou em Portugal sou português. Não adianta, a gente tem que se adaptar à cultura do local onde está inserido. Mas eu cheguei aqui sem nada, construindo uma vida, eu e a minha esposa, casamos aqui, mas sempre muito dedicado, né? Sempre trabalhando mais e reclamando menos. E quando surgiu esse convite para assumir a presidência do Sinduscom, eu confesso que para mim foi um sentimento assim, agora Joinville me aceitou como profissional. Porque até então, né, sou meio estrangeiro aqui, será que estou inserido, será que não estou inserido, apesar de sempre ser muito bem tratado, mas assumir uma presidência do Sinduscom que tem 75 anos de história, foi, agora... Eu acho que agora eu já sou joinvilense, né? Agora eu já estou inserido na sociedade e que o meu exemplo seja para outras pessoas também. Então, tem sido uma caminhada muito, muito bacana nesse sentido, né? Por essas questões que eu te falei, né? E por tudo que a entidade representa. Estamos num momento único, acho que isso também precisa ser dito. A gente tem uma ótima relação com o Executivo, com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores. Então tem sido muito bacana a construção da cidade de Joinville neste momento, né? Todos conseguimos sentar na mesa,
discutir o que está tendo de problema, o que está tendo de positivo, negativo, e juntos, então, desenhar um caminho. Quando o setor público e o setor privado trabalham em sintonia, eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer cidade prospera. E nós estamos nesse momento em Joinville. Então, eu preciso salientar isso também. Tivemos outros momentos dentro do Sinduscom que isso não era tão fácil. Hoje, isso é fácil. Não estou dizendo que os desafios são fáceis, mas quando a gente senta na mesa e discute, a gente encontra uma solução, que às vezes tem que ser meio-meio, né? Nem só o setor privado tem razão, nem só o setor público tem razão. A gente precisa encontrar esse equilíbrio e seguir em frente. Muito bem, já que a gente está falando na construção civil, eu quero lembrar aqui dos nossos apoiadores, e um deles é a MAST Soluções Contábeis, uma empresa de contabilidade especialista na contabilização da construção civil. Muitos dos associados do Sinduscom são clientes da MAST, inclusive, né? São mais de 350 clientes, 16 anos no mercado, uma equipe de ponta entregando qualidade, agilidade, eficiência, enfim, soluções em contabilidade para incorporadoras, construtoras, engenheiros, arquitetos, imobiliárias e também holdings, especializado em planejamento tributário e societário de empreendimentos. Regime especial de tributação e serviço eletrônico para aferição de obras. Evite problemas com uma empresa especializada na contabilização da construção civil. Acesse mastcontábil.com.br ou Mast Contábeis no Instagram e saiba mais. Uma das perguntas que eu iria fazer justamente era com relação a dessas ações do poder público que o Sinduscom, você como representante, né, de uma entidade que tem uma grande força na cidade, né, representa empresas, é uma força muito grande de uma forma geral no Brasil, e você chegar assim, não, eu sou do Sinduscom, as portas, não que elas se escancarem, né, mas elas se abrem de uma outra forma, porque eu não estou sozinho aqui, né, eu não sou só o Carlos, engenheiro da Dax, eu sou o Carlos, presidente do Sinduscom e represento um monte de gente. Mas aí uma outra forma de situações que fazem parte das ações do Sinduscom tem a ver com a formação profissional, né? Você se preocupa com a saúde, com a segurança dos trabalhadores, e eu acho que uma grande prova disso é o projeto, né, Profissão Construir. Aliás, eu quero pedir para o Roger aí para a gente assistir o vídeo e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre esse projeto interessante aí que vocês lançaram. Você sabia que uma das profissões que mais paga bem e com possibilidade de fazer carreira é a construção civil? Você já ouviu falar da história daquele servente que virou um mestre de obras? Daquele pedreiro que virou empreiteiro de grandes obras? Daquele eletricista que abriu uma empresa de automação predial? Eu vim para a construção civil através de uma indicação. Eu comecei na área da construção civil como servente. Hoje eu trabalho no almoxarifado, mas eu auxilio no departamento de RH e pretendo fazer um curso de RH para me aperfeiçoar mais nessa função. Sou Daniel, sou natural de Mafra. Eu vim para Joinville para trabalhar na construção civil. Iniciei como servente, larguei uma carreira que eu tinha administrativa, fui adquirindo conhecimento em todas as áreas da construção civil, desde levantar um tijolo, um reboco, fiz o curso de técnico de edificações, fiz o curso de mestre de obras. São 12 anos na construção civil, tenho a minha empresa especializada em concreto armado e presto serviço hoje para as construtoras em Joinville. Tudo começou, eu trabalhava de frentista, né, lá em Faxinal dos Guedes. Resolvi sair para procurar novas áreas, daí surgiu a oportunidade de trabalhar como servente de obras. E surgiu nova oportunidade de trabalhar aqui em Joinville. Então trabalhei 2 anos em Joinville aqui como pedreiro profissional, comecei a fazer faculdade de engenharia civil, trabalhei como mestre de obra e também como empreiteiro, na execução de geminados. Durante o curso de engenharia civil, né, apareceu um estágio numa construtora de Joinville, estagiei por 6 meses, depois, durante esse período, já me efetivaram como engenheiro civil. Depois de 2 anos, abri minha própria empresa de execução de obras e agora eu presto serviços para várias construtoras de Joinville. Meu objetivo agora é abrir uma construtora e executar minhas próprias obras.
Todos nós já ouvimos falar alguma história parecida com estas. E sabia que a sua história também pode ser uma dessas? Para onde você olha, você vê alguma obra em andamento. Então, é porque tem muita oportunidade. E este mercado precisa de muita gente para trabalhar. A construção mudou muito. Hoje a alta tecnologia e a segurança estão presentes em todos os serviços executados. Do fundamento ao acabamento, são muitas oportunidades para você trabalhar ou empreender. Mas, para trabalhar na construção, assim como em outras áreas, é necessário aprendizado e profissionalização. E as empresas estão buscando jovens de todas as idades que queiram fazer especialização, seja como auxiliar, pedreiro, pintor, carpinteiro, colocador de pisos, eletricista, encanador, enfim, a lista é muito grande. Mas o que você sabe a respeito de trabalhar na construção? Como começar? Onde buscar informação? Você tem várias opções. Tem muita coisa na internet, em publicações e principalmente no Sinduscom. Ou ainda buscando conversar com quem trabalha na área. Descubra uma nova, dinâmica, promissora e rentável profissão para a sua vida. Venha trabalhar na construção civil e fazer um grande futuro para você e sua família. Agora, só depende de você. Muito bem, muito legal. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, né, Carlos? É um projeto realmente diferenciado. Vejo ali que vocês têm alguns parceiros, entidades, empresas, enfim. Eu acho que ainda isso dá mais corpo ainda para o negócio, né? Mostra o quanto que as pessoas estão engajadas com um projeto tão bacana quanto esse. Sem dúvida. Esse projeto é a menina dos olhos de ouro do Sinduscom. Uhum. É um projeto que nasceu no grupo da RH da gestão passada. Nasceu como um projeto para valorizar o setor inicialmente, daí ele foi, já na minha gestão, ele ganhou uma dimensão porque a gente entendeu que ele podia ser muito maior do que simplesmente divulgar as profissões e valorizá-las. A gente podia, além de valorizar o setor, também formar novos profissionais e empregar eles. E é engraçado, Wagner, eu tenho até que partilhar isso, porque parece que a mão de obra, o contato com as equipes sempre me acompanhou na minha vida, né? Então, eu nasci no setor, o meu TCC aqui em Joinville foi de formação e valorização de mão de obra, acabei dando aulas no Instituto da Construção aqui da cidade, que acabou fechando, e agora, quando assumi a presidência do Sinduscom, apareceu um projeto que veio do grupo da RH chamando-se Profissão Construir. Então, eu acredito que realmente isso me persegue, e ainda bem, porque eu também partilho dessa paixão. E o Sinduscom, como um todo, está muito motivado com esse projeto. Então, nós hoje temos sim entidades que estão juntas conosco. A gente tem, por exemplo, a Fiesc, através do Senai, que está junto conosco no projeto para fazer os módulos de formação operacional dos profissionais de pedreiro, carpinteiro, armador e afins, e ajudante também, desde o início. Temos o Sebrae, que nos vai auxiliar na formação para empreendedores. Então, aquele profissional que tem uma veia empreendedora, quer construir a sua empresa, a gente tem o apoio do Sebrae para poder formá-lo, tirar todas as dúvidas dele. Temos o Seconce, que o Seconce foi fundado também pelo Sinduscom lá atrás, que é o nosso braço social. Então, questões de saúde, higiene pessoal, segurança no trabalho, o Seconce vai dar todo o suporte dentro do Profissão Construir, assim como já dá no dia a dia das obras. E além de todos esses parceiros que estão nos ajudando ali no dia a dia com a parte dos cursos, a gente também tem empresas, temos 6 empresas que acreditaram no projeto e estão nos apoiando. Os nomes, depois a gente tem, por exemplo, estou lembrando agora da Tinton Max, da Versátil, da ESA, da Rock, a Versátil, tudo empresas que estão nos apoiando no projeto também. A NDTV também acredita em nós no projeto e está nos auxiliando. Então, é muito bacana quando a gente vê que todos se juntaram em prol do mesmo objetivo, né? Hoje o projeto, felizmente, já saiu do ar, né? Já estamos andando com ele, na verdade, já iniciou. Já temos a garantia que ele ficará durante 5 anos, porque todos esses apoiadores têm esse compromisso de no mínimo 5 anos estarmos juntos, mas o objetivo é que ele se torne um instituto
profissão construir ou até uma grande escola da construção civil. Porque nós do Sinduscom acreditamos, Wagner, que a mudança ela está na base, né? Quando eu mostro para a base da minha cadeia que existe uma carreira, que existe um percurso profissional ali dentro, ele vai entrar lá na profissão de ajudante com uma outra visão. E no futuro, como eu falei, né? Ele vai escolher o que ele quer ser. Se quer ser pedreiro, carpinteiro, engenheiro ou incorporador, ele vai escolher. Nós não temos problemas com isso. Na verdade, o que a gente quer é gente boa, né? Se ele for um empregado de carteira assinada ou for um grande empreendedor a trabalhar no setor, está tudo certo. Sim. A gente dá essa oportunidade para ele, né? Eu até brinco que a construção civil realiza os 2 sonhos do brasileiro. O primeiro é ter a casa própria, né? Todo brasileiro sonha com a casa própria, onde ele vai educar, cuidar da sua família. E isso é muito bonito e a gente constrói a casa do brasileiro. E o segundo sonho do brasileiro é empreender. Então, se a gente olhar, por exemplo, o número de microempreendedores que estão ligados à construção civil, é gigante. Então, também é possível empreender no nosso setor. Além dele comprar a sua casa, ele também pode empreender aqui dentro. E a gente quer dar condições para isso e mostrar para ele qual o caminho certo para o fazer. Então, nós somos apaixonados. Eu, pessoalmente, também sou muito envolvido com o projeto. E já está dando certo. As 2 primeiras turmas terminaram hoje. As 2 primeiras turmas da ajudante. Nós iniciamos as turmas em novembro. Hoje foi a entrega dos diplomas para esses primeiros alunos. Foi muito bacana porque a gente viu a animação deles, a alegria e o brilho nos olhos com que eles terminaram o curso. Dos formados, nem todos querem trabalhar no setor, porque alguns já estão empregados e eles têm curiosidade para aprender, porque ou vai fazer uma reforma em casa e quer estar um pouco com mais conhecimento. Outros, sim, já querem entrar no setor e começar um percurso profissional. E no próximo ano a gente vai iniciar os módulos profissionais. Aí sim, pedreiro, carpinteiro, armador, enfim. O céu é o limite, porque profissões dentro da construção civil não faltam, né? Então, o aluno vai escolher. E cada vez está mais específico, parece, né? Não existe, talvez, uma multifunção. De repente, você é especializado numa coisa que você faz muito bem e isso, para uma empresa, gera economia, né? Gera agilidade e tudo mais. Então, você pode realmente focar, virar um especialista Sem dúvida. Numa coisa específica. Eu acho que você, Wagner, tocou num ponto essencial. E talvez aí esteja o pulo do gato. Não dá mais para eu, vou fazer o curso de pedreiro e vou aprender a fazer tudo. Hoje, na construção civil formal, principalmente nas empresas associadas ao Sinduscom e nas grandes construtoras, ou até pequenas construtoras, mas já com foco em desenvolvimento, não tem mais aquele profissional que faz tudo. Vou fazer desde o fundamento até a pintura final. Não. A gente tem equipes. E tem a equipe que é especializada em carpintaria, a equipe que é especializada em armação, a pessoa que só faz reboco, a pessoa que só faz alvenaria, impermeabilização, esquadrias, enfim. Só que ele vai se especializar naquilo. Ele vai ser o melhor. Então, eu tenho pedreiros que fazem só alvenaria de bloco ou tijolo. E vão fazer isso a vida toda porque ele quer ser o melhor naquilo e talvez ele até se torne um empresário de fazer aquilo. Mas ele não vai precisar aprender sobre o restante de tudo. A não ser que tu queira ser um mestre de obra, que é uma possibilidade também. Sim. Que aí sim tens que ter uma abrangência global da construção civil. O que chamou atenção até em relação ao vídeo, as mulheres, né, participando também, é um caminho. Primeiro, talvez as engenheiras começaram a aparecer, depois agora o pessoal da mão de obra mesmo. Dá um outro toque diferente para a construção civil? Sim, Wagner. Hoje nós já temos na construção civil muitas mulheres, mas talvez mais nos cargos de liderança, né? Quando a gente vai para os cargos operacionais, a gente vê que tem pouquíssimas mulheres ainda, né? Então a gente vê um caminho muito promissor nesse sentido também. Como é que eu vou atrair as mulheres para trabalhar em pintura, armação, gesso? Porque hoje já tem até casos no Brasil de empresas só de mulheres, né? Eu estou me lembrando agora de uma empresa lá no Rio Grande do Sul que nasceu de uma iniciativa também de formação profissional, que uma equipe ou uma turma só de mulheres, depois que terminou o curso, fez uma empresa que se chama Drywall de Batom, né? Onde elas vão todas arrumadas, maquiadas inclusive,
trabalhar com drywall. Então a gente vê que existe muito espaço para atrair as mulheres, para aprenderem sobre o setor e para, quem sabe, se tornem profissionais ali dentro, né? E eu tenho certeza que tem muito para agregar, né? Porque a gente vê, por exemplo, rejunte, pintura, colocação de piso. A mulher é mais cuidadosa em muitas das questões e eu tenho certeza que elas vão agregar muito para o setor. Mais detalhista, mais Exatamente. perfeccionista às vezes, né? E na área operacional a gente precisa disso também. Então quebrar também esse paradigma, né? Não é mais como no passado. A gente tem banheiro feminino, banheiro masculino, a gente tem segurança na obra, né? A pessoa pode chegar limpa na obra, sair, tomar um banho lá, voltar para casa. Então a obra não é mais aquilo que as pessoas imaginavam ou estava na imaginação das pessoas no passado, né? E também muito pelo trabalho do Seconce que eu falei há pouco, né? Hoje tu vais num canteiro de obras, o canteiro de obras é organizado, né? Logicamente é um trabalho ao ar livre, mas é um trabalho onde muitas pessoas se identificam. Nem todo mundo gosta de trabalhar dentro de uma sala, né? Tem pessoas que querem trabalhar ao ar livre. Essa é a diferença. É verdade. Apenas. Eu queria te perguntar só em relação às pessoas que de repente tem pessoas para indicar ou estão interessadas, estão nos assistindo, vão ficar sabendo sobre esses cursos. Como é que elas sabem quais são os cursos que estão disponíveis? Como elas podem fazer inscrição? Tem um custo para isso? Como é que funciona isso? Maravilha, Wagner. Excelente pergunta. Hoje, através das redes sociais do Sinduscom, é muito fácil entrar em contato. Também já tem as redes sociais, Instagram do Profissão Construir. Então, se procurar Profissão Construir, também já vai encontrar. Tem o site do Profissão Construir, profissãoconstruir.org.com.br. E também tem o site do Sinduscom, sinduscom.com.br, se não me engano. Então é muito fácil. Se procurar Sinduscom Joinville, até no Google já vai aparecer o Sinduscom. E lá tem todas as informações necessárias para poder participar dos cursos, como fazer a inscrição, né? Às vezes o curso não está aberto ainda, mas a pessoa tem interesse, já deixa a pré-inscrição. Quando fechar a turma, a gente abre a turma. Então está tudo muito bem encaminhado. Em relação a custo, nós temos um braço social, sim, muito forte. Nós temos cerca de 200 vagas gratuitas por ano, principalmente no curso de ajudante. Por quê? Porque o ajudante normalmente é aquela pessoa que está iniciando na construção civil. Então aí a gente está fazendo um trabalho muito forte nas comunidades, em regiões mais afastadas, regiões de migração, onde as pessoas vieram de fora para Joinville, e a gente está buscando encaminhar essa pessoa que às vezes não tem como pagar um curso, para que ela possa ter uma profissão. Então essas 200 vagas gratuitas a gente está levando para essa demanda. Os cursos profissionalizantes normalmente têm um custo. O custo varia ali de R$300 a 400 e poucos reais, vai depender de cada custo, cada curso, né? E aí sim, já para aquela pessoa que está no setor e muitas vezes ela mesma quer investir no seu aprendizado, ou até o próprio dono da empresa quer que os seus trabalhadores vão lá e façam o curso, né? E eu sempre falo, né? O que nós estamos fazendo, Wagner, e eu saliento muito isso porque é bem importante, nós não estamos fazendo caridade. A gente está mostrando para o jovem e para a pessoa que está começando no setor ou já está no setor, que ela tem um futuro promissor. De todos os formandos, todos vão ser empregados, se ele for bom e se ele realmente tiver habilidade para o setor, sim. Agora, se ele também não está nem aí e ele não tem muito interesse em evoluir na vida, a gente também não pode mudar a cabeça dessa pessoa totalmente. A gente vai mudar um pouquinho. Então, é importante que a pessoa entenda que o setor lhe dá oportunidade dele crescer. Mas o que a gente está fazendo não é caridade, não é, por amor de Deus, trabalha comigo. Não. Quer um futuro brilhante? Estamos juntos. A gente vai te ajudar e vai dar tudo o que tu precisas para tu cresceres. Porque a gente sabe, né? O ser humano, infelizmente, aquilo que é gratuito ele não valoriza como deveria, né? Então, por isso que eu digo, quem precisa a gente vai oferecer o curso. Quem tem condições de pagar, de investir na sua formação, a gente vai incentivá-los a que o faça, porque aí ele vai valorizar muito mais e com certeza vai crescer muito mais também. Você tem essa experiência de vida de estudar, iniciar seus estudos na Europa, né, terminar aqui, depois fazer o mestrado e tudo mais, e você falou sempre que a educação estava muito presente na sua vida. Existe alguma iniciativa, alguma coisa relacionada, como a gente está falando, à academia, né, à universidade, também algo parecido? Porque você está falando de cursos mais profissionalizantes, né, mas os cursos relacionados à graduação, vocês também têm alguma coisa nesse sentido? Eu tenho certeza que à medida que o projeto for ganhando volume, ele vai chegar até esse ponto também. Veja que nós hoje já temos, por exemplo, os cursos de técnico e edificações, que eu acredito que tem muito para valorizar ali, tem muito para a gente acabar inserindo novo conteúdo ali, porque
porque a gente acredita que esse profissional é muito importante para nós, mas que hoje talvez não esteja sendo usado no setor da maneira que ele poderia ser usado. Então eu acredito que ao longo da caminhada a gente chegue também a cursos profissionalizantes como técnico de edificações e até engenharia civil. Veja que é interessante, a gente teve, está na UDESC recentemente apresentando a profissão construir. E se tu reparares hoje os jovens, quando entram na faculdade, eles estão muito distantes da vida real, né? Eles não têm muito contato com a obra, muitas vezes não sabem bem nem o que é um pedreiro ou o que é um carpinteiro. E por isso que a gente também está focando lá na base, lá no ajudante. Porque a gente sabe que se esse ajudante, hoje, entender o universo que tem na frente dele, talvez até eu vá resolver um problema que eu tenho hoje, que é de não ter estudantes suficientes nas faculdades de engenharia. Porque talvez ao longo da caminhada, quando ele decidir ser um engenheiro, ele já vai estar muito mais ciente daquilo que o espera, né? Veja que até nós acabamos de ver o vídeo do Profissão Construir. Nós lá no vídeo temos 2 exemplos de pessoas que começaram como servente, ajudante da construção civil, e hoje são engenheiros, né? E os 2, inclusive, são empresários, né? Um é especialista em estruturas e o outro tem uma empreiteira que presta vários serviços, desde reboco até cerâmica, e tem o sonho de ter a própria construtora. Mas eles começaram como ajudante. Então, se para eles foi possível, é possível para qualquer um, né? A gente só precisa mostrar esse caminho, porque nem todos conseguem visualizar isso. Ou, às vezes, alguns têm a sorte de ter uma boa pessoa ao lado deles que os orienta, mas nem todo mundo tem essa pessoa que orienta. Então, é isso que nós queremos ser com a Profissão Construir. Tens dúvidas? Nos procura. A gente vai te mostrar os caminhos que tu podes seguir. E se tiver vontade, vai em frente. Maravilha, é muito legal que é um projeto que iniciou aqui, né, e valoriza as pessoas que estão aqui, né. E outra situação que me chama a atenção, já que a gente está abrindo espaço aqui para os nossos apoiadores também, uma outra situação que é daqui de Joinville é a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. A BR Condos tem sede aqui em Joinville, foi fundada em 2013, e tem uma equipe que tem mais de 25 anos de experiência na área da tecnologia e também na área da gestão empresarial. E isso faz com que eles tenham a melhor condição tanto para atender as necessidades dos síndicos quanto dos condôminos. A BR Condos administra mais de 2.000 condomínios em todo o Brasil, são mais de 150 cidades. Elimine as preocupações na escolha da administradora e no dia a dia do seu condomínio. Entre em contato com o BR Condos, brcondos.com.br. E Carlos, a gente está na reta final aí da nossa entrevista. Eu queria tocar num ponto importante também, que as pessoas estão preocupadas com relação à questão econômica do país e tudo mais, mas as pesquisas recentes da Fundação Getúlio Vargas, que o Sinduscom propriamente disponibiliza, eles mostram números positivos em relação ao mercado, né? Em Joinville, existe esse mesmo otimismo aqui no cenário nacional? Veja, Wagner, eu sou otimista por natureza, né? Mesmo que o mercado estivesse muito ruim, eu ia estar aqui otimista, porque eu acredito que se a gente não for otimista, a gente já começa errado, né? Mas é surpreendente este ano, apesar das dúvidas que todo o setor tinha, e é normal, porque sempre que existe uma mudança política ou económica, o setor da construção civil sempre trema um pouquinho, porque nós, apesar de sermos um setor muito forte e que se reinventa muito fácil, também a gente sente o baque muito rápido, né? Quando tem um aumento de material, enfim, aumento de mão de obra, a gente sente isso muito rápido. Mas também a gente se reinventa muito rápido. E nós temos uma pesquisa que nós contratamos no Sinduscom, através de alguns empresários que apoiam essa pesquisa, que é trimestral. Então, é interessante porque ao longo deste ano, o primeiro trimestre ele já foi positivo, mas tinha uma diminuição de lançamentos, talvez até por esse receio do mercado. O segundo trimestre também foi positivo, aí já com mais alguns lançamentos. E agora o terceiro trimestre, ele foi muito positivo. É o trimestre que a gente mais vendeu já há vários anos que a gente não atingia essas metas. Então a gente superou os 400 milhões de vendas só no terceiro trimestre. Perdão, se a gente juntar o último ano, os últimos 12 meses, a gente já ultrapassou 1 bi de vendas. Então é um momento realmente positivo para o setor e que nós estamos muito felizes aí com essas notícias, né?
tem mais alguns dados, né? A gente, hoje, estoque parado, se a gente parasse de lançar produto, em um ano a gente esgotaria o estoque. Então a gente realmente precisa lançar mais produtos. Retomamos os empreendimentos econômicos. Joinville não lançava empreendimentos econômicos há muitos anos. Agora teve 8 lançamentos durante este ano. Então demonstra que também aí já existe um trabalho a ser feito, e realmente tem um trabalho a ser feito. Nós temos uma comissão dentro do Sinduscom que está atuante junto com a Secretaria da Habitação e entender quais são as necessidades para que a gente possa fazer o setor econômico crescer novamente. Nós tivemos um crescimento grande em Joinville, em médio e alto padrão, mas o setor econômico estava um pouco parado. E agora a gente está encontrando esses caminhos através de ajudas para incentivar a entrada do comprador, que sempre é o mais difícil, para conseguir ter uma parcela que caiba no bolso do comprador. O teto Minha Casa Minha Vida também aumentou. Sim. Então nós estávamos falando ali em torno de 230, 250 mil, agora está aumentando 350, até né? 350, então vai abraçar mais pessoas. Então o setor está se superando mais uma vez, né? Gerando muito emprego, né? Nós temos mais de 9 mil trabalhadores de carteira assinada no setor e temos espaço, assim, eu vou falar, e acho que sem medo, para dobrar esse número de empregados, porque o setor tem como absorver e tem como empregar esses profissionais e continuar crescendo. Então, os dados são animadores. Eu costumo dizer, Santa Catarina é um ponto fora da curva, que a gente tem pleno emprego, é um estado confiante, a gente sabe que tem muito potencial para fazer as coisas acontecer, e dentro de Santa Catarina a gente tem Joinville, que é a maior cidade do estado, sempre com essa veia empreendedora, essa veia de trabalho, que valoriza realmente o trabalho e que faz acontecer. Então, felizmente, nós estamos bem, o setor está bem positivo. Muito bem, Carlos. Quero deixar esse espaço final aí para que, de repente, você dê suas considerações finais, fale de algum assunto que, de repente, eu preciso falar, isso é muito importante, preciso mandar um recado para minha esposa, ela está me esperando. Então, fique à vontade, o microfone teu nesses instantes finais aí do nosso programa. Wagner, obrigado primeiramente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, poder partilhar contigo as informações do setor. Tive a oportunidade aqui de contar um pouquinho da minha história também, como eu cheguei até ao Brasil. E principalmente dizer que nós do Sinduscom estamos totalmente à disposição para conversar com a sociedade, para tirar dúvidas de qualquer pessoa que queira trabalhar no setor. Para qualquer empresa também é importante salientar isso. O Sindicato da Indústria da Construção Civil representa o setor da construção civil. Então, não é só dos incorporadores, não é só dos construtores, não é só dos prestadores de serviço, é de todos nós, então que a gente possa estar cada vez mais unido, né? Essa é a nossa missão, a gente unir a entidade, inclusive também criar conexões com as outras entidades do setor para que a gente possa ser cada vez mais forte e a gente realmente ser cada vez mais produtivo. Essa é a nossa ambição, é o nosso desejo, que associado à formação de pessoas, né, e à valorização profissional, tenho certeza que a gente continuará evoluindo aí como setor. Então, obrigado pela oportunidade, sempre que for necessário alguma conversa ou tenha à disposição para nos escutar, estou à disposição. Muito bem, muito obrigado. Esse foi Carlos Lopes, presidente do Sinduscom, e assim encerramos esta edição do Pode Morar. Lembrando que o Pode Morar tem um patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br. E Mast Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos. Aguardamos vocês no próximo programa. Um abraço e até lá.